A paz do Senhor Jesus, seja mais uma vez bem-vindo ou bem-vinda ao canal de Estudo Bíblico José Carlos Maciel. Meu nome é José Carlos e para mim é ter um prazer ter você aqui inscrito no nosso canal. Você escreveu recentemente, muito obrigado, curta, comente, deixa aí sua sugestão, se você achar que nós precisamos melhorar alguma coisa. E se possível, indique o canal a mais alguém. Amém? Nosso estudo de hoje vai ser O Justo Viverá da Fé. Texto base, Hebreus capítulo 10, versículo 38. Mas nós vamos ler a partir do versículo 37, que diz assim: Porque ainda um poucochinho de tempo é o que há de vir, e o que há de vir virá, e não tardará. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma, crendo em Jesus Cristo. E quem crê em Jesus Cristo vive pela fé, a fé em Jesus. Nossa introdução vai dizer assim: o que move a sua vida neste mundo? Muitos vivem em função de uma carreira, um sonho, de fama, de ajuntar riqueza e etc. Seja o que for que impulsiona a sua vida, isso não se tornará a sua prioridade diária, moldando suas vontades e seu caráter. Pense nisso. Se a razão do seu viver for falível, isso irá frustrar mais cedo ou mais tarde, né? Isso irá lhe frustrar mais cedo ou mais tarde, porque muitos sonham com riqueza, com poder, com fama, e muitas vezes isso não acontece. Aí ele vai dizer: o que é viver pela fé? Viver pela fé é ter confiança plena e constante em Deus, como alguém sem o qual não podemos viver. É claro, sem Deus nós não podemos viver, então nós temos que ter uma fé plena, uma fé confiante, uma fé que pode mover até montanhas em Deus, sabendo que Ele é quem vai suprir nossas necessidades. A Bíblia dá esta opção de vida que é totalmente contrária ao que normalmente o mundo oferece. Incentivo à autoconfiança, dependência dos recursos materiais e apego às garantias humanas. Mas se a sua vida depender de coisas, de pessoas ou mesmo de sua força, inteligência ou saúde, mais cedo ou mais tarde você poderá se ver sem tudo isso, é claro, porque nós dependemos de Deus, não dependemos das nossas forças, não dependemos de outras pessoas, não dependemos da nossa própria inteligência. Não, dependemos tudo de Deus. Ele é quem nos dá inteligência, força, sabedoria, entendimento, e tudo provém dele. Então nós devemos depender dele, porque isso, se nós formos depender de nós mesmos, isso pode ser retirado de nós, a nossa dependência de nós mesmos. Então nós temos que depender exclusivamente de Deus. É claro que todas as nossas aptidões são importantes e podem nos impulsionar a avançar e conquistar muitas coisas na vida, mas se um dia lhe faltarem todas essas coisas, como é que vai ser? Veja o exemplo de Jó, o que ele mantera firme na vida. Somente Deus, mas você precisará crer nele com todas as suas forças, é claro. Jó tinha tudo e de repente tudo lhe foi tirado, mas ele continuou crendo em Jesus, crendo que Deus poderia fazer um milagre na vida dele. Ele mesmo dizendo: o meu Redentor vive. O justo viverá pela fé. Aparece em outras três passagens: Romanos capítulo 1, verso 17, Gálatas 13 e 11 e Abacu capítulo 2, verso 4. Nesta última referência é feita uma distinção nítida entre o modo de viver do prudente e do justo. Eis que a sua alma está orgulhosa, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Abacu capítulo 2, verso 8. A fé lhe mantém de pé, mesmo quando parece que o chão fugiu debaixo dos seus pés. A fé em Cristo lhe sustenta mesmo, porque muitas vezes nós passamos momentos difíceis e quem vai nos sustentar é a fé em Cristo. Não é uma ajuda humana, não é uma ajuda de outra pessoa, mas a fé em Cristo. Fé em Cristo nos sustenta, mesmo quando as suas forças faltarem. Decida viver pela fé enquanto viver. Aconteça o que acontecer, não negocie a sua fé, que ela molde o seu caráter e norteie as suas decisões a cada dia. Viva pela fé, claro, né? Que a fé possa nos moldar e que nós possamos ver a cada dia pela fé, né? Porque tudo está dentro do controle de Deus, e se Ele quiser nos favorecer com alguma coisa, é a vontade dele. Também se Ele não quiser nos favorecer com alguma coisa, também é da vontade dele. Mas nós continuamos tendo fé nele, só em Cristo Jesus. Continuando, vai dizer: os justos que viveram pela fé. Abraão, considerado o pai na fé de todos que creem, Gênesis capítulo 17, verso 4, por meio do seu descendente, Jesus, todas as famílias na terra podem ser abençoadas, Gênesis capítulo 22, verso 18. Abraão foi chamado para uma terra que ele não conhecia, iniciou sua caminhada com Deus
creu nele, Gênesis 15, verso 6. É claro, Abraão não viu a terra, né? Mas Deus disse: sai da tua casa, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Deus ainda ia mostrar. E mesmo assim ele creu e obedeceu a ordem de Deus. E obedeceu-lhe disposto a oferecer o que mais amava na sua vida. Na sua vida talvez tenha que dar um primeiro passo de fé para uma situação nova ou desconhecida, mas vale a pena andar pela fé no Senhor. É claro que Abraão, ele deu um passo na vida dele, né? Mesmo sem ter visto nada, mas ele colocou toda a fé dele em Deus. Quando Deus disse vai, ele obedeceu sem titubear e nem pensar duas vezes. E é isso que nós devemos fazer. Se Deus mandou, a gente vai. Não questiona e nem titubia, fica preocupado. Não, mas não foi Deus que mandou. Se ele mandou, ele vai se responsabilizar. Outro justo que viveu pela fé, Noé. Este homem e sua família passaram cerca de 100 anos construindo um grande barco, confiando totalmente em Deus e na sua palavra. Pela fé na bondade de Deus, Gênesis capítulo 6, verso 8, Noé obedeceu ao Senhor em tudo que ele lhe disse, Gênesis capítulo 7, verso 5. Em meio a uma sociedade corrompida, Noé andava com Deus, e pela graça do Senhor, Noé foi salvo pela fé, juntamente com toda a sua família. Prossiga firme na palavra do Senhor, mesmo que o mundo todo, à sua volta, viva padrões diferentes e contrários à vontade de Deus. Vale a pena ser fiel até o fim, é claro, né? Noé viveu pela fé. Na época de Noé, não se chovia muito, e Noé pregou o evangelho dizendo que havia um grande dilúvio, mas as pessoas daquela época não creram nele, só se preocupavam em bebedice, em festas, se dando em casamento, só se preocupavam com isso. Mas Noé não, Noé pregou, né? E eles não deram ouvido a Noé. Mas quando veio o dilúvio, quando as águas começaram a vir, eles ficaram desesperados, não tinham para onde ir mais. Por quê? Porque Noé não avisou a eles que ia acontecer, Noé não pregou o evangelho a eles, mas eles não deram ouvido. Mas Noé não, Noé fez a vontade de Deus, ouviu o que Deus falou a ele, fez da forma que Deus falou, não titubeou, não pensou duas vezes. É isso que nós devemos fazer, nós não devemos pensar duas vezes quando Deus falar conosco, e foi o que Noé fez. O povo daquela época não, totalmente, com uma sociedade totalmente corrompida, que não dava nenhum ouvido a Deus, só se preocupavam consigo mesmo, e com suas festas, com seus casamentos, com sua bebedice, e quando veio o dilúvio, levou todo mundo. Mas Noé não, Noé deu ouvido a Deus. Outro que veio pela fé foi Jó. Jó é o exemplo mais dramático de alguém que viveu impulsionado pela fé. Jó perdeu recursos e bem conquistado ao longo de anos de trabalho. Perdeu os empregados e todos os seus filhos num único dia. Além de todo esse sofrimento, ele também perdeu sua saúde. Jó capítulo 1 e o capítulo 2. Se tudo isso fosse a razão da vida de Jó, só lhe restaria amaldiçoar a Deus e morrer. Era claro, se tudo isso, né, fosse só o objetivo da vida dele, ele tinha amaldiçoado a Deus logo de primeira. Mas não, ele permaneceu firme, mesmo com tanto sofrimento, mesmo perdendo tudo, mas ele permaneceu firme. Desta mesma forma tem que ser nós, né? Aí por isso vai dizer, péssimos conselhos, ainda ouvi um péssimo conselho dado pela mulher dele, Jó capítulo 2, verso 9, que era para ele amaldiçoar Deus e morrer. Mas esse homem sofredor não pecou contra Deus, ele cria que o seu Redentor vive, tinha uma convicção, fé e a esperança futura que o Senhor triunfará sobre a terra, né? É isso que ele tinha, a esperança que Deus ia tornar aquele sofrimento dele, reverter aquele sofrimento dele. Foi o que aconteceu, porque ele permaneceu firme na fé. Ele não amaldiçoou a Deus, ele não falou mal de ninguém, ele permaneceu firme. E é isso que nós devemos fazer. Se está acontecendo alguma coisa, mas nós devemos permanecer firme, com fé em Deus, que o quadro pode ser mudado, e foi o que aconteceu com Jó. Se Jó tivesse retrocedido no fim, Deus não se agradaria e ele não teria conhecido o Senhor mais pessoalmente. Evangelho de Jó, ou Jó, capítulo 42, versículos 5 a 6. Não desista da fé verdadeira no Senhor Jesus Cristo, mesmo que pareça estar perdendo tudo de mais precioso da sua vida. Faça de Deus o seu maior tesouro, encontre nele sua força de fé, força e esperança para viver. Isso nós devemos fazer, colocar toda a nossa força, toda a nossa fé em Cristo Jesus, não titubeando de nada, porque nós sabemos que Ele está no controle de tudo, e se Ele está no controle de tudo, nós devemos só confiar nele, que Ele vai tomar uma providência. Por isso vai dizer lá em Jó capítulo 19, versículo 25, porque eu sei que meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Tá vendo? Ele tinha fé no Redentor dele, que o Redentor dele estava vivo, e por fim se levantaria sobre a terra. E foi o que aconteceu. Se levantou e fez com que o cativeiro de Jó fosse transformado
o sofrimento de Jó fosse transformado em bênção, que isso muitas vezes acontece. Às vezes está acontecendo algo na nossa vida, nós não estamos entendendo nada, mas Jesus ele sabe o que está fazendo. E aquilo que ele está fazendo, no momento dele, vai se transformar em bênção para nós, vai se transformar como um testemunho de vida para que nós possamos pregar o evangelho para outras pessoas e mostrar a elas que nós já tínhamos passado por aquilo. E aquilo ali foi uma experiência, né, para a nossa vida. Para concluir, vai dizer assim: viver pela fé pode exigir que renunciemos a outros modos de vida que não são baseados na confiança em Cristo. Acreditar nas garantias deste mundo que transmitem uma falsa sensação de segurança só lhe causará frustração no final. A fé é a força que lhe impulsiona a prosseguir, mesmo quando tudo parece desmoronar. Apesar das adversidades que você enfrentar, crê que Jesus é o Redentor vivo, que Ele ajuda nas aflições e sustenta a sua fé, claro. Mesmo quando tudo parece perdido, mas Jesus ele está conosco. Ele está ali do nosso lado para nos ouvir, para nos orientar e para nos ajudar no momento mais difícil das nossas vidas. O ser humano ele não vai ajudar o outro, pelo contrário. Ele vai achar muitas vezes que o outro ali está passando aquilo ali porque ele se encontra em pecado, e muitas vezes não é. Muitas vezes é o trabalhar de Deus na vida de alguém e muitas vezes não entende. Mas nós devemos, mesmo com tudo isso, com essa desconfiança de alguém, com essa incredulidade de alguém, nós devemos permanecer firme na fé, confiando que o nosso Redentor vive e Ele se levantará sobre a terra. Então, que nós possamos permanecer firme na nossa fé, crendo sempre que Jesus vai tomar as providências. O chão pode estar fugindo dos nossos pés, mas Jesus ele está conosco e Ele está no controle de tudo. Amém?